O Redação PFC começa agora. O Redação PFC 206 tem início neste sábado, 24 de maio de 2025. O meu nome é Augusto e hoje as notícias do dia comigo e com ele, Marcos Boazzi. Tudo bom, Marcos? Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, especialmente bom dia aí para você, o ouvinte da manhã. O 19º Redação PFC de 2025 está começando agora. Hoje é Dia Europeu dos Parques Naturais, então você que é um parque natural da Europa, sinta-se parabenizado. Se é de outro continente, não é ainda o seu dia. Hoje também é dia do mecânico aeronáutico. Isso aí tem que trabalhar bem, esse rapaz aí, muita gente depende dele. Tá difícil de encontrar, pelo jeito, ultimamente. Dia Mundial da Esquizofrenia, então parabéns para você que é esquizofrênico, também fica aqui nossos parabéns. Acredito que tenhamos, né? Não sei, se você é esquizofrênico e escuta redação, nos conte aí para a gente saber. Também é dia da visibilidade PAN. Você sabe o que é isso, Marcos? Desculpa, mas não, eu sou muito ignorante para isso. A visibilidade pansexual refere-se ao reconhecimento e celebração da comunidade pansexual, bem como a sua luta por direitos e aceitação. E aí você vai se perguntar, mas o que é ser pansexual? É uma orientação sexual em que a atração por outras pessoas é independente da identidade de gênero. Isso significa que uma pessoa pansexual pode se sentir atraída por pessoas de diferentes gêneros, incluindo cis, trans, não binários e outros. Vamos lá que hoje é bastante coisa. Dia Nacional do Milho, Dia Nacional do Café, Dia da Infantaria, Dia do Telegrafista, Dia do Digitador, Dia do Vestibulando no Brasil. E em São Paulo é Dia do Barista desde 2007, porque deve ser Dia Nacional do Café, aí colocaram o barista aí, né? Que o barista não é quem trabalha no bar, né, Marcos Bosa? Não, o barista é o cara que manja do serviço de café. Dessas dias todos aí, eu acho que eu tomo café e como milho. Infantaria não, telegrafista não, até digito e já fiz vestibular. Hoje é dia do digitador? Pronto. Vamos lá para as datas e eventos significativos. Em 1919, os nobres da Francônia e da Saxônia elegem Henrique I da Germânia na Dieta Imperial de Fritz Lar como rei da França Oriental. Em 1595, surge o nomenclator da Biblioteca da Universidade de Leiden, o primeiro catálogo impresso de uma biblioteca institucional. Em 1883, aberta ao tráfego após 14 anos de construção a ponte do Brooklyn, em Nova York. Você corre por cima dessa? Sim, quando você vem do Brooklyn para Manhattan, você entra a primeira vez em Manhattan na maratona, você passa a ponte do Brooklyn. Que quilômetro que é? 21, mais ou menos, eu acho. É quase na meia maratona. É muito próximo da metade da prova. Muito bom. Aliás, o barco bateu nela no final de semana, né? Ah, foi nessa ponte que bateu o barco dos mexicanos lá? Foi nessa ponte lá que o navio mexicano não calculou muito bem a altura dele, não, e bateu. E o legal, você que está nos vendo e ouvindo, procure esse vídeo, é porque o navio está vindo, ele vai bater. E as pessoas continuam ali até ele bater para sair correndo, sabe? Elas ficam esperando a desgraça. As pessoas estão no convés do barco e você vê que as pessoas continuam. Pelo amor de Deus, gente, não é possível que vocês não estão vendo que o bagulho vai bater. Ok, eu entendo que não dá pra você manobrar um barco daquele tamanho às pressas, assim, tão rápido, mas então sai dali pelo menos, né? Sei lá, pula no rio. Nessa data também nasceu, em 1937, Marivonne Dupuran, uma atleta olímpica francesa especializada em 800 metros, que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 64 em Tóquio, no Japão. Em 1941, fazendo 84 anos, nasceu Robert Allen Zimmerman, mais conhecido como Bob Dylan. Cantor, compositor, escritor, ator, pintor, artista visual norte-americano, importante figura na cultura popular há mais de 50 anos. Em 1964, completando 61 anos, nasceu Elizabeth Nuttall, depois conhecida como McGogan, que é a Liz McGogan, ou seja, a escocesa mãe da Eilish McGogan, que está batendo todos os recordes dela, mas anteriormente ela teve vários e vários recordes. Ela ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 88 nos 10 mil metros. Também ganhou medalha já em campeonatos mundiais. Foi campeã mundial da meia maratona em 1992 e também venceu 3 majors. Nova York 91, Tóquio 92 e Londres 96. Antes que existia Major. É verdade. Não tinha o circuito das Majors, na verdade, nessa época. Nenhuma delas era Major, na verdade, porque não existia o circuito das Majors nessa época. Ela se deu bem no retroativo, né? Ela pode dizer pra filha, ó, eu ganhei as Majors, você pode ter os recordes agora, mas não foi maior que eu, não. E em 93, a Eritreia tornou-se independente da Etiópia. Eu trouxe isso porque mexe, né, com os corredores.
A Eritreia, a Etiópia, aquela coisa toda. E nessa data, em 2023, há 2 anos, perdemos ela, Tina Turner, cantora Simply the suíça. best. Tum. Muito bom, então a Tina aí foi longe, né? Mas infelizmente faleceu ali em 2023, deixando um grandíssimo legado, a rainha do rock and roll. E use também os nossos cupons que vêm a seguir, porque eles são o que, Marcos Boas? Simply the best. Na Keep Running, use o cupom PFC. Não é cumulativo com as promoções, não é válido para relógio, monitor e fones. Na Caramelo, use PFC 10. O valor mínimo de compra é de R$ 129. Na Maratona de Floripa, também é PFC 10. A melhor maratona de Floripa, use e abuse desse cupom. Na Foco Radical, também é PFC 10. O PFC não se responsabiliza por fotos mal tiradas, embaçadas ou tremidas. No Clube de Autores, PFC 10. O PFC não se responsabiliza por livros mal escritos, mal editados ou se você não tem a cultura da leitura. Na Sport BR, também é PFC 10. Use e abuse só produtos de qualidade. Na Live Run XP, PFC 15. O PFC não se responsabiliza por provas mal organizadas ou distâncias não aferidas. Na Maratona Monumental de Brasília, PFC 10. Maratona que faz parte do circuito sul-americano Mega Finisher. E agora nós temos também o cupom da Corrida Integração em Campinas, que é PFC 10. A maior e mais tradicional corrida de rua do interior. Vamos começar as notícias de hoje. Rápido e rasteiro e um pouco longo, quem sabe. Tão longo quanto os 100 quilômetros que aconteceram lá na Lituânia. Laurindo Nunes, nosso amigo, nosso ultramaratonista brasileiro, foi lá na casa do Sorokin e venceu, Marcos Boas. Não deu recorde, nem brasileiro, nem sul-americano, nem mundial, nem nada disso, mas deu uma vitória. Que pensando agora, eu acho que é muito mais legal você ser reconhecido como um campeão de 100 quilômetros do que um recordista, porque o recorde sempre pode cair, mas essa vitória ninguém mais tira dele. Ninguém mais tira dele. O Laurindo que estava lá em Vilnius, que é a capital da Lituânia, você sabia dessa? Eu não sabia. Ele cruzou a linha de chegada aí depois de 100 quilômetros em 6 horas e 37 minutos e 19 segundos. Ele ficou um pouquinho acima aí de 30 minutos da melhor marca da história, que é, né, do Sorokin, 6 horas 5:35, mas ganhou a prova, né? Teve uma equipe que chegou antes dele, mas foi uma equipe de revezamento, então, né, era uma categoria diferente. No individual, o Laurindo ficou na primeira colocação. A prova não foi muito fácil, o clima não estava muito propício, choveu muito, a temperatura ficou por volta de 1 grau, mas é aquela história, né? 1 grau já é frio, correr no frio é melhor, tal, não sei o que, mas assim, 1 grau já é um pouco demais. Com chuva, aí fica meio complicado, né? Porque ficar molhado numa condição dessa, com um frio muito intenso, também já passa da conta, mas de qualquer jeito, ele disse aí que ficou feliz com o resultado, foi a primeira vez que ele conseguiu completar os 100 km, né? Lembrando que quando ele fez a tentativa o ano passado lá no aeroporto de Pampulha, não completou, ele acabou abandonando antes dos 100 km, mas ele disse que sim, ele acredita que poderia ter corrido melhor, que ele treinou para bater o recorde mundial, mas que acabou não acontecendo. Ele que viu o Sorokin abandonar a prova no meio, o Sorokin chegou nos 50 km, mas acabou abandonando, e aí o Laurindo ganhou na casa do Sorokin, mas assim, pelo jeito lá os dois têm uma amizade legal ali, né? Não tem essa rivalidade não, um negócio tranquilo. É isso, Laurindo, então coloca o nome aí como vencedor dessa edição do North Security Fastest Run 100 km. E você vê como não é fácil bater um recorde mundial, ainda mais dos 100 quilômetros, porque muita coisa pode acontecer e dar errado. Aí você pensa, ele tem uma maratona melhor que o Sorokin e tal, se vier o Kipchoge correr, talvez bata, mas 100 quilômetros, não podemos falar de experiência própria, porque nunca corremos, mas assim, nunca vai ser fácil, porque é uma baita de uma distância, correndo abaixo de 4:1, tem todas essas condições que o Marcos falou, mas pelo menos foi como a gente falou na semana passada, né? Tinha gente competindo com ele, então é muito mais interessante do que foi a do ano passado, que foi o que eles conseguiram viabilizar sozinho no aeroporto. Mas tá aí, agora ele completou 100, ele já postou lá e tal, agora ele sabe como é que é completar 100. Aí é fazer alguns ajustes e torcer para uma próxima prova dos 100 ter uma condição melhor, porque também você não tem aquelas janelas, né? Era aquele dia que ia acontecer, e naquele dia, infelizmente, o clima não ajudou tanto, mas temos a vitória aí do nosso brasileiro, inclusive catarinense, porque nasceu em Caçador, então caçadorense, Laurindo Nunes, é campeão dos 100 quilômetros. No último fim de semana aconteceram várias provas, eu acho até, Marcos Bossi, que o último fim de semana, dia 18 de maio, domingo, foi o fim de semana, domingo, com mais provas importantes e interessantes acontecendo na face da terra no Brasil. Porque tinha muita prova acontecendo, a gente vai falar os resultados de algumas delas, inclusive a ASICS Golden Run São Paulo, que não teve nossa presença, então ficou um pouco menor a prova, né, de brilho e tal, mas aconteceu.
Pois é, a edição aí de 2025, que contou com mais de 10 mil corredores inscritos entre todas as distâncias. A prova de destaque, obviamente, é o 21 quilômetros, é a prova principal aí do final de semana, e que, inclusive, concentrou aí mais de 60% dos inscritos. Foi um aumento de mais de 1.000 pessoas em relação ao ano passado. Lembrando, ano passado, eu e ele, Augusto, corremos os 21 quilômetros lá, diga-se de passagem. Prova muito boa, choveu um pouco antes, né? A gente pegou a chuva bem ali esperando a largada. Esse ano o clima foi um pouco melhor, não choveu, mas estava uma temperatura até que bem agradável. Quem levou esse ano a melhor foi o Jonatas Cruz no masculino, ficou aí na primeira colocação com 1h04:42. Enquanto isso, no feminino, a vencedora foi a Núbia de Oliveira, com 1:15:59. O evento que acontece lá no Parque do Povo, né? A arena é lá no Parque do Povo, em São Paulo. Ainda teve aí uma ativação inédita com o Mind's Best Friend. A gente falou na semana passada aqui, né? Aquela relação com o cachorro e tudo mais. A ASICS trouxe essa campanha aí que tinha acabado de ser lançada pro Brasil também e fez uma parceria com o CAPA, que é o Centro de Apoio e Proteção Animal, que trabalha lá em cuidado e proteção aos animais e tudo mais. Eles estavam tentando fazer essa conexão entre os corredores com a causa animal, inclusive tinha lá cães para adoção, os corredores puderam mandar uma foto com o seu pet, eles fizeram um mural grande lá e depois você procurava você no mural com o seu cachorrinho, alguma coisa assim. Várias ativações aí já com relação ao cachorro, a gente trouxe semana passada aqui o Félix, né, o novo influenciador da ASICS Global, além de ter um Nimbus 27 lançado, uma edição especial, né, para a ASICS Golden Run, é todo preto com detalhes em dourado, ficou bem legal, inclusive o tênis, pra mim lembrou um pouco aquela edição que eles fizeram, a ASICS fez do Senna, lembra? Sim. Que era aquele preto e dourado, só que no caso aqui foi o Nimbus, né? O Nimbus 27, e ele ficou em preto com dourado também, ficou bem legal. Então foi isso. ASICS Golden Run, baita prova, na minha opinião, uma das melhores meia maratonas do Brasil, para quem quer fazer tempo, então é sensacional, a época é boa, o percurso é super plano, 2 retorninhos só, baita prova, muito bem organizada, essa daí, se você tem interesse em fazer um bom 21 aí, quer correr forte, quer buscar seu melhor tempo, pode pôr isso aí no calendário. E só trazer aqui, né, que o Marcos falou os vencedores, o Jonatas e a Núbia estiveram lá no 10K da ASICS em Tóquio, e o Jonatas já tinha vencido a 42K de Porto Alegre, então, tipo, o pessoal não tá descansando e tá correndo muito bem. Eu gostei disso aí. Jonatas, principalmente, né? Ganhou maratona, foi lá, bateu o seu RP e agora já da ASICS ganhou, a Núbia também. Então, os atletas aí indo muito bem. Tivemos também a Tribuna, a 39ª edição, que contou com 24 mil inscritos, batendo os 21 mil de 2024. Prova plana, aferida, boa para correr, só tem que chegar um pouquinho cedo para você se organizar na largada. E o pessoal da Elite não tem esse problema, né, Marcos? Quem que ganhou? Esse ano o pessoal inverteu, né? Esse ano quem ganhou no masculino foi o Fábio Jesus, 28:42, então o brasileiro ficou na primeira colocação. O ano passado quem tinha ganho tinha sido um queniano. E no feminino foi o contrário, esse ano ganhou uma queniana, a Viola Kosgei, ficou na primeira colocação, 32:58. Então a gente não viu o que aconteceu ano passado, que é onde a Cleidiane Jardim tinha ganho, a gente tinha uma brasileira ficado na primeira colocação. Infelizmente esse ano não deu, então inverteu, né? Agora tivemos um vencedor brasileiro e no feminino a vencedora foi queniana. Essa prova aí que acontece lá em Santos e é conhecida como o 10K mais rápido do Brasil, super plano, nível do mar, grandes retas, vias largas, é uma prova boa também para quem quer buscar o tempo. Eu nunca fiz, acho meio chato esse negócio de você ter que fazer um ano para daí no ano seguinte você poder usar a marca para poder largar lá na frente e tal, não sei o quê. Mas é isso, para quem gosta é uma prova super tradicional, como você falou, 39ª edição. Também aconteceu a 8ª Maratona Nilson Lima, que reuniu mais de 3 mil corredores. A prova lá, né, que leva o nome do Nilson Lima, que fez sua maratona de número 400. Eu já corri quantas maratonas? 11, 12, eu não lembro. Eu já enjoei de maratona, mas o Nilson não. O Nilson está com 400 e não cansou. E eu não sei onde vai parar isso aí. Mas traz para nós aí quem que venceu, Marcos Boas. No masculino, o vencedor foi o Valdano Reis. Ele fez o tempo aí de 2 horas, 34 minutos e 34 segundos. Enquanto isso, no feminino, a Larissa Ruas ficou com a primeira colocação com 3 horas, 17:20. Essa prova aí que estavam todos os influenciadores lá, né, Enio? Mas sua mãe já falava para você, né? Você não é todo mundo! Então o Errabus não estava lá, mas também teve, não foi só maratona, né? Tem também o 21K, tem 10 e tem 5 também. Então teve uma galera que foi pra lá e não correu os 42. Essa 8ª edição aí da maratona, na verdade, foi uma grande festa aí pro Nilson Lima, que completou a sua 400ª ou 400ª maratona. Mas para celebrar esse marco, ele na verdade fez aí acho que umas 4 maratonas em dias seguidos, umas semanas para trás aí, 396, 397, 398, 399, num evento de ultra distância que teve. Ele fez as 4 maratonas em
dias consecutivos, e aí chegou para completar a sua maratona de número 400 lá na maratona que leva o seu próprio nome. 2 fatos aí nessa maratona, né? Nesse evento, a Larissa Ruas venceu uma corrida de ruas, então eu acho legal que ela tem no nome isso. E também um corredor foi atropelado durante essa prova lá. Teve uma batida entre 2 carros e daí foi seguida de um atropelamento que aconteceu aí na região central da cidade, no quilômetro 12. Foi um jovem de 22 anos que foi socorrido. Ninguém morreu nem nada disso, mas é aquele azar, né? Aconteceu um acidente, era perto da região da prova, acabou atingindo corredores e esse rapaz também, mas felizmente não deu nenhum problema. Pelas imagens foi possível ver 3 pessoas caídas no chão e um dos veículos envolvidos parado sobre a calçada. O veículo em cima da calçada, então não tava na ruas, então. Não, esse não, você vê, né? As coisas estão mudando, né? As pessoas estão nas ruas e os carros nas calçadas, tá tudo diferente. Mas essa foi a Maratona Nilson Lima, que acontece lá no Estádio Municipal Parque do Sabiá. Também tivemos a terceira maratona FMO lá em Olinda. Traz aí para nós os resultados, Marcos Boas. No feminino, da Tanzânia, Natália Elisante Suli ganhou com 2 horas 49,32. E no masculino, o ugandense Maxwell Kortek Rotich, a figurinha carimbada aqui, fechou com 2 horas 15 minutos e 2h15? Caralho, foi rápido? Foi rápido, 2 horas 15 e 11. Muito bom. Essa foi a terceira edição da maratona FMO, que é promovida pela Faculdade de Medicina de Olinda, e por isso que leva esse nome. Ela tem aí selo ouro e o permit da Confederação Brasileira de Atletismo. A prova também teve distâncias de 21, 10 e 5. Então, quem se interessar, tem essa maratona lá em Olinda, Pernambuco. O cara em Olinda meteu 2, 15 e 11, é forte, hein? Pô, esse aí pode ir para uma prova aqui no Sul para tentar um tempinho melhor, se ele quiser. Teve também a Rio do Rastro Marathon, subindo a Serra do Rio do Rastro. Eu vi no Strava um pessoal que fez a prova e aquele gráfico não para de subir depois do quilômetro 30 e até chegar no 30 já subiu demais. Ah, Marcos, vamos fazer uma caravana do PFC? Não, só se for pra ir lá. Que bom que você disse não, que bom. Você tá maluco, se quiser ir lá visitar a Tainara lá perto, a gente vai, mas eu não vou correr essa prova não, você tá maluco, os últimos 12 não, quem que ganhou essa loucura aí dos 42 quilômetros? No feminino, a Suzane Perarati, com 3 horas 33 e 10, foi a primeira colocada. Enquanto isso, no masculino, o Renato Ferreira Cirino ganhou com 3 horas 13 e 52. Então, você vê que no masculino, o cara ganhou com mais de 3 horas e 10. Por aí, você já tira a base da dificuldade que é a prova. Os últimos 12 quilômetros da maratona são todos em subida, né? É realmente onde é a serra. E a prova ainda tem também o 12 e o 25, né? O final de semana. E tem uns malucos que correm 25 no sábado, que esse 25 é 13 indo até o pé da serra e os 12 subindo a serra. E no dia seguinte corre os 42, que são 30 até chegar no pé da serra e 12 subindo a serra. Você tá maluco? Então, esse ano esse desafio levou o nome de Missão dos Guardiões. Manchester não vive um bom momento, Manchester City não ganhou bosta nenhuma, Manchester United perdeu o final pro Tottenham, mas a corrida continua sendo destaque porque aconteceu a Great Manchester Run e a Etiópia dominou lá, Marcos Boas. Sim, a Etiópia dominou no feminino. A Medina Eiza ganhou com 30 minutos e 42 segundos, enquanto o Selemon Barega ganhou no masculino com 27,49. Esse tempo foi um tempo bom, mas não foi o suficiente para quebrar um recorde que já dura 18 anos. O recorde dessa prova é de 2007. O Mika Kogos, ele fez 27,21 lá em 2007 e até hoje ninguém conseguiu derrubar essa marca. É um dos recordes aí mais antigos. Na época que foi feito, ele era o 7º tempo mais rápido da história. Hoje, ele já é o 135º tempo da história. Então, você vê que a galera já pulverizou esse tempo em várias provas, mas lá em Manchester ainda não conseguiram derrubar. Mas quem sabe, o ano que vem, alguém derruba. Por enquanto, não aconteceu. E nas mulheres, né, tivemos a Emily Sisson em segundo, Gotiton Gebreselassie em terceiro e Ellen Obiri em quarto. Então, é interessante, nomes que a gente vê bastante na maratona. Ver esse pessoal correndo 10 também, né? Aí você vê que o negócio deles é maratona, né? 30, 31. Que vergonha nos 10, né, Marcos? Deve ganhar uma bolada pra ir lá, e aí, meu amigo, é assim, vou fazer uma força aqui, mas também não é, né? Não é meu foco. Não. Então tá aí, aconteceu a Great Manchester Run, uma corrida que interessante aí, tá na minha lista de um dia, quem sabe, poder fazer. Se não puder também, tudo bem, mas é uma prova interessante.
Nestlé abriu as inscrições para a 34ª edição da 10 Milhas Garoto, Marcos Voss, mas já acabou. Foram 2 dias, as vagas acabaram. Então, assim, se você quiser se inscrever, esquece. Ou fica de olho, que pode aparecer alguma coisa remanescente, mas acho muito difícil. Eu não sei por que tem essa loucura toda. Assim, sinceramente, não tem nada demais na prova. 10 milhas, larga no lugar, chega do outro, passa numa ponte. Mas, assim, eu acho que o pessoal tá ficando meio obcecado por algumas provas. Não precisa ser assim, gente. Essa prova é muito tradicional, vai rolar aí a 34ª edição e vai acontecer no dia 28 de setembro. E foi como você falou, o pessoal abriu as inscrições nessa semana, mas acabou rapidamente. A organização disse que vai ainda fazer lá uma apuração, ver se teve vaga remanescente, talvez abra um segundo lote, mas que ainda não é garantido, mas que o pessoal ficar ligado aí nas redes sociais da prova para ver se isso vai acontecer. A expectativa era realmente de bater o sucesso que tinha acontecido em 2024, com certeza foi assim que aconteceu, porque acabou bem rapidamente. Além da corrida principal, que é a de 10 milhas, a gente ainda tem também cachorrida, que acontece lá. Essa tem inscrição ainda, se você quiser, no momento que a gente está gravando. Eu acho muito mais importante você levar seu pet para competir do que seu filho ou você mesmo. E tem também a corrida garotada, que é para as crianças. Aí estão distâncias de 200, 400, 800 e 1.600 metros. A cachorrida já é o 4º ano que está acontecendo. Ela é dividida entre corrida e caminhada e é um trajeto de mais ou menos 1 milha, né? Eles gostam de usar as milhas lá, então 1.600 metros. E a largada acontece também lá no estacionamento do Shopping Vitória. Então, para a corrida principal já foi, mas para a corrida das crianças e dos cachorros ainda tem vaga. Então, se você tiver interesse, entra lá para fazer e fica ligado nas redes sociais, nos sites lá, porque pode ser que aconteça aí de ter algumas vagas extras, mas por enquanto sem previsão de data. Desafio da Ponte retorna em 2025. Após 12 anos, uma das provas mais icônicas está de volta, Marcos Boas. Dia 3 de agosto. Pode correr na ponte se você quiser. Pois é, a ponte Rio-Niterói volta a ser cenário de uma corrida que vai ter 21 km de percurso, sendo que quase 14, né, 13,9, serão atravessando a ponte Rio-Niterói. É claro, 13,9 porque é o comprimento da ponte. A largada vai ser dada lá no caminho Niemeyer e a chegada acontece na Praça Mauá. Então você vem, na verdade, no sentido Niterói-Rio, né? A ponte é Rio-Niterói, mas você vai vir no sentido Niterói-Rio. As inscrições vão abrir em breve, a prova vai ser limitada a 8 mil corredores e eles precisam comprovar no momento da inscrição um tempo inferior a 2 horas e meia para provas de 21 quilômetros ou 5 horas em provas de 42, que tenham sido realizadas a partir de janeiro de 2024. O critério de tempo é o mesmo para homem ou mulher, porque na verdade a questão está aqui com a liberação do trânsito, né? Então não pode passar desse tempo, porque não pode ter o pessoal lá sobrando na ponte, porque vai ter que abrir de novo para o trânsito, então tem essa limitação. Essa prova, que é super icônica e super tradicional, foi criada lá em 1981, aconteceu até 1986, ela retornou em 2011, depois teve edição em 2012 e 2013. E aí realmente pararam com essa prova, porque era muito inviável fechar a ponte Rio-Niterói e tudo mais, mas agora conseguiram retornar e em 2025 a gente vai ver aí mais uma edição do Desafio da Ponte acontecendo lá no Rio de Janeiro, correndo sobre a ponte Rio-Niterói. Mais informações no Instagram Desafio da Ponte Oficial, e meu palpite é que isso aí só saiu e é claro que eles já queriam voltar faz tempo, mas como o Rio e Niterói oficializaram a candidatura para o PAN de 2031, eu acho que tem isso aí um pouco, promove esporte, aquela coisa toda, consegue mais liberações, a corrida está mais aí na moda, um pouquinho mais procurada, então pode ser interessante. Se você quiser, fique atento quando as inscrições abrirem para fazer, vão ser poucas vagas, isso aqui vai ser muito concorrido, não sei exatamente como é que eles vão comprovar o tempo e tal, talvez isso seja um fator que demore um pouco para fazer a inscrição, não sei como é que vai ser, se vai ser depois ou não, mas tem esse limite, é mais ou menos 7-1 esse ritmo, né, 5 horas e 2 horas 37, 7 e pouquinho, então se você é um pouquinho mais lento do que isso, infelizmente não vai dar. E eu ouvi dizer que as últimas pessoas que estiverem lá, o carro não vai recolher, ele joga pro mar. É tipo aqueles caminhão de tirar neve, sabe? Que ele tem um negócio assim, vai só jogando pro lado, só assim. Se você não tem um tempo abaixo de 2 horas e meia, é importante que você saiba nadar. Alisson dos Santos faz a melhor marca da história dos 200 metros com barreira. É uma prova que não é oficial nem nada, mas é legal porque ele tem a melhor marca agora. E foi interessante, né, Marcos? Porque é uma retona de 200 metros. Então eu acho que facilita até muito mais, né? Porque não tem curva para perder. E no vídeo o Alisson larga não tão bem, mas ele vai ganhando velocidade e no final chega um pouco ainda à frente do segundo colocado. Tá aí, acho que isso aí nunca vai ser uma prova de fato, mas a melhor marca dele. Pois é, 21,85, aconteceu lá em Atlanta esse evento.
Essa distância, como você disse, não é oficial, então por isso que não é chamado de recorde mundial, é a melhor marca da história, mas acaba acontecendo aí algumas exibições, alguns eventos, o pessoal faz aí essa distância alternativa, 200 com barreira, e o Alisson foi lá e falou, bom, não é oficial? Não, mas pelo menos eu tenho a melhor marca e dane-se. Velocista de 100 metros de 71 anos vence a competição no Penn Relays, Marcos Boas. O Thomas Jones pode ser o avô mais rápido do mundo, será? Olha, eu acho difícil não ser, porque, rapaz do céu, o Thomas Jones, ele que é de Glendale, lá nos Estados Unidos, correu lá no final de abril uma competição de 100 metros masculino na categoria dele, que é o 70 a mais, e ele fez o absurdo de 12 segundos e 89 centésimos. Sim, 12 segundos e 89 centésimos. É um negócio maluco, hein? Não é por nada, não. Por muito pouco, não bateu o recorde mundial de mais de 70 anos, que é de 12,59, que foi estabelecido em 2023, também por outro americano, o Damian Leake. Mas esse 12,89 aí foi um negócio realmente inacreditável. Ele acaba se tornando aí o campeão dessa competição. Tirou o Michael Kish, que tinha ganho no ano passado. Mas é muito doido. Quando você vê o vídeo, você percebe que ele... Você viu o vídeo? Meu Deus do céu, o bicho corre demais. Que isso, com 71 anos? Não dá pra acreditar, não, gente. Sério, é um negócio bizarro. E o segundo colocado foi bem também. Mas foi. Olha, imagina. Pô, eu acho que eu nunca corri abaixo de 20 e 100. Mas é que ele é treinado pra isso, né? Desde cedo. Tá aí treinando, né? Por isso. O cara foi forte. Ele deve ter o batimento, deve ter chegado no máximo. Tomara que todo mundo esteja bem depois dessa prova aí. Princesa Charlotte, de apenas 10 anos, é uma corredora, disse o príncipe William. Olha aí o príncipe, né? Ele que é lá da família britânica, da família real britânica. Ele disse que a filha dele assistiu a Kelly Hodgson ganhar os 800 metros lá em Paris, nas Olimpíadas de Paris. Depois ele encontrou com a atleta e falou pra ela que a sua filha, a princesa Charlotte, adorou, assistiu e adorou a corrida e tá correndo agora, né? Então ela tem corrido os 400 metros e também as provas com obstáculos. O encontro da Hodgson com o príncipe William aconteceu aí depois que ela foi homenageada no castelo de Windsor, justamente pelo resultado dela na Olimpíada de Paris do ano passado, quando ela correu os 800 para 1 minuto, 56 segundos, 72 centésimos. E aí, depois dela ser nomeada aí membro da Ordem do Império Britânico, ela encontrou o príncipe William. Depois ela deu uma entrevista dizendo que nesse momento o príncipe contou para ela que a filha dele está correndo os 400 metros, que ela adora, que assistiu a Hodgson correndo nas Olimpíadas e tudo mais. Então, tá aí, a atleta inspirando até a família real britânica. E assim, a família real britânica que não tem muito histórico de participar de prova, no máximo foi apoiar aqui, acolá, torcer na maratona, mas a família real britânica atrapalhou muito a vida dos maratonistas, né? Isso é bom ressaltar. Se ela for correr maratona, eu quero que o rei ou quem estiver lá no poder fale alguma coisa pro World Athletics para voltar para 40, porque daí a meia maratona fica 20 e fica um pouco mais fácil. E aí também a conta de saber quanto tempo você vai, uma previsão na meia, fica mais fácil, porque você não tem que ficar dobrando e colocando mais não sei o que, mais 1 quilômetro. Tudo isso porque, né, vamos lembrar, lá em 1908, Olimpíada de Londres, a família britânica, a rainha queria ver lá o final da maratona, tinha que terminar na frente lá do palácio, e aí passou de 40 para 42, 195. Então toda vez que você aí, ouvinte, estiver correndo uma maratona e estiver sofrendo lá no 40 e pensar, puta, ainda falta 2, 195, não deixe de dar um xingamento, um salve lá para a rainha da Inglaterra da época, que adicionou essa distância aí, porque obviamente ela não estava correndo, né, Mardita? De toda forma, fica aqui nossos cumprimentos para a princesa Charlotte. É bom estar em movimento, participando das provas. Que bom que o atletismo está lá dentro de alguma forma da família real também. E agora vamos embora, Marcos Boas. Tchau pra ti nesse sabadão. Aqui em Floripa tá ficando frio, tá ficando bom. E isso pode ser bom, hein? Se em Floripa tá frio, que geralmente é um pouquinho mais quente que Porto Alegre, o pessoal de Porto Alegre acho que pode estar bem, mas vamos acompanhar, tem bastante tempo até lá. Tchau pra ti. Valeu, pessoal, muito obrigado. O ensinamento de hoje tá vendo, ó? Alô, marcas, tá vendo como atletas profissionais são importantes? Olha aí, tá inspirando até a princesa da Inglaterra. Então, fiquem espertos aí e suportem os atletas. É isso aí, valeu, a gente volta no próximo Redação. Obrigado. Tchau. E obrigado por nos suportarem também aqui no Redação PFC. Deixe seu comentário sobre esse programa. O melhor comentário ganhará um parabéns no próximo Redação PFC. Voltamos em breve. Tchau para você, bons treinos e boas corridas. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.